reverendo aí, Daniel, né? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, uma alegria estar aqui com as irmãs dessa federação. E eu gostaria de trazer, primeiro eu vou só fazer uma apresentação, porque acho que algumas irmãs não me conhecem, né? Eu estou aqui falando de Belo Horizonte, pertinho aí de vocês, né? Só atravessar a serra, a gente chega, né? Chega quase por aí, né? Quando vai de carro daqui para São Paulo. Então, é um prazer poder estar assim perto e longe ao mesmo tempo, né? Então, essa tecnologia tem feito diferença nesse sentido, né? Da gente estar podendo falar com as irmãs e os irmãos assim à distância. Então, eu trago o abraço da Confederação Nacional para vocês e que Deus esteja nos abençoando. Eu posso passar uma apresentação? Não posso, meninas? Pode sim. Já estou indo aqui. Estão chegando aí? Sim. Então, o tema que eu escolhi são amigas especiais. Para falar dessas amigas especiais, eu coloquei essa xicrinha aí de café, né? Esse fundo de tela aí. Porque como é bom tomar um café. Hoje, pela manhã, a gente estava na reunião da Sinodal Norte Paulistano, lá no Tempo de Qualidade. Aí, a gente estava falando sobre... a minha mãe falou que queria tomar um café com a Sandra Gaio. A minha mãe está aqui na reunião, a Eunice. Ela queria tomar um café com a Sandra Gaio, porque ela estava com saudade de tomar um café com a Sandra Gaio. Porque como elas trabalharam juntas no tempo da Nacional, da Safin Revista, né, foram muito próximas, vão ficando amigas e é gostoso esse momento de poder tomar um café. Eu coloquei aqui a foto de algumas presidentes sinodais do São Paulo, quando a gente estava reunidas aqui no Mackenzie, para fazer a nossa reunião executiva da Nacional, que foi em São Paulo ano passado. E nesse dia, a gente estava aí numa sala, mas a gente saiu dessa sala e foi todo mundo para aquela praça de alimentação do Mackenzie para tomar o café juntas, para comer alguma coisa juntas, porque é gostoso estar juntas. E conforme a gente vai trabalhando, a gente vai ficando próximo, a gente tem o prazer de estar juntas, né? A gente olhando o rostinho, assim, a gente vê que todo mundo feliz, que estava bom estar juntos, né? Cada uma de uma região, tinha gente de mais longe no estado, gente de mais perto, mas estavam felizes de estar juntos ali, de ter se encontrado. Eu acredito que depois que passar essa pandemia, vai ser uma alegria tão grande as pessoas se reunirem, estarem juntas, né? Para comemorar a volta do normal. Que estão falando que agora tem o novo normal, mas eu acho que a gente vai ter que comemorar a volta do normal mesmo. Deixa eu abaixar aqui um pouco aqui essa cadeira, que minha cabeça não está aparecendo. Então, é muito importante a questão da amizade. E eu escolhi para falar para vocês o texto de Lucas 1. Primeira parte do texto é a anunciação de Maria, né? O anjo Gabriel chega para Maria e fala: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria calou-se, se pôs a pensar no que seria aquela saudação. Aí o anjo viu que ela estava meio temerosa, ele disse: não temas. Eu vou te dizer que o que você achaste graças diante de Deus. Você é uma pessoa especial diante de Deus. E aí ele disse que ela daria à luz a um filho e ela perguntou: mas como será isso? Ainda não casei. Aí todo mundo vai conhecendo a história, só estou falando para relembrar. E aí Maria pergunta e o anjo fala que o Espírito de Deus descerá sobre vós e você terá um filho e seu filho será filho do Altíssimo. Igualmente, a tua parenta, Isabel, também concebeu na sua velhice, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, essa parte de anunciação de Maria. Mas o que me chama a atenção nessa história é que o anjo falou com Maria, né? Depois a gente vai estudar mais profundamente, mas o texto que eu queria tratar com vocês é o trecho seguinte.
quando Maria vai à casa de Isabel. E esse trecho eu vou ler. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me vem visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E eu fiquei pensando, por que que Maria foi visitar Isabel? Por que será que Maria, depois da saudação do anjo, daquilo que o anjo falou, Maria se dispôs e foi à região de Judá viajar, visitar Isabel, que era sua parente? Algumas considerações importantes sobre esse texto. Duas mulheres de idade e contextos diferentes. Uma jovem que estava para se casar e uma idosa casada com o sacerdote. Então, a gente tem duas mulheres bem diferentes, que viviam em contextos diferentes. Dois acontecimentos extraordinários. Uma mulher estéril e idosa gerando um filho e uma virgem recebendo a notícia de que teria um filho. Mas as duas eram mulheres agraciadas. Uma por ser a mãe de alguém que seria grande diante do Senhor, né, o precursor do Messias, João Batista, e a outra carregaria no ventre o Salvador, o Messias. Então, nesse contexto, né, a gente volta a pensar, por que Maria correu para encontrar com Isabel ou para falar com Isabel? E eu fiquei pensando em algumas questões. Maria devia gostar muito de Isabel. Ela devia ter um amor muito grande por Isabel. E como o anjo citou que Isabel também estava grávida na sua velhice, Maria falou assim, é com Isabel que eu vou encontrar. Um outro motivo que eu acredito, ela deveria ter, além do amor dela ser parente, uma pessoa especial, ela devia ter uma amizade com Isabel, que mesmo a diferença de idade não tinha problema nessa amizade. Né? Elas tinham um amor, um vínculo que era muito forte. Uma outra questão era o apoio. Né? Pensa na situação de Maria. Né? Naquele momento, ela tinha que compartilhar com alguém aquela boa nova do anjo. E ela viu em Isabel, talvez, um apoio. Isso aqui são considerações que eu estou fazendo. E uma outra coisa que me faz pensar que Maria procurou Isabel foi a questão da confiança nela. Numa situação daquela, ela procurou alguém que ela gostava, alguém que ela tinha na pessoa uma amizade, alguém que ela teria um apoio, alguém que ela poderia depositar a sua confiança e alguém que a compreendesse. E eu peguei esses substantivos no sentido de confiança, amor, o amor é verbo, né? Amizade, compreensão. Eu peguei essas palavras porque demonstram uma verdadeira amizade. Uma verdadeira amizade, ela é envolvida dessas coisas na nossa concepção humana. Mas vamos pensar um pouquinho nessa história, né? Vamos pensar nessa história. E o primeiro ponto que eu vejo nessa história é a preciosidade da comunhão com os irmãos. Como é precioso a gente poder ter comunhão com os irmãos. E eu fiquei muito surpresa, porque quando a Roseli me chamou e eu fiquei pensando amigos na Bíblia, me veio à mente Isabel e Maria, que elas eram amigas. E qual não foi a minha surpresa quando eu fui estudar e pesquisar? O comentarista Riley faz algumas considerações sobre o texto e vai diretamente sobre essa questão do valor da amizade e da comunhão entre os crentes.
ele fala no seu comentário desse versículo que Maria vai ao encontro de Isabel, falando que esse texto nos traz o valor da amizade e da comunhão entre os crentes. E uma outra coisa que ele tece também no seu comentário é que os corações dessas duas mulheres foram confortados e suas mentes estimuladas. Duas mulheres ali, naquele contexto, vivendo coisas diferentes, e o coração delas foi confortado, foram estimulados. E a gente vai estudar isso melhor. Kylie também diz que a alegria compartilhada se multiplica. Então, quando a gente está alegre, a gente compartilha essa alegria com alguém, essa alegria, né, ela vai se multiplicando. E a comunhão com os outros crentes, ou a nossa comunhão com os nossos irmãos, é um excelente meio de graça na nossa vida. Por isso que a gente está gostando até de reunir na internet, de reunir virtualmente, porque é importante essa comunhão com excelente meio de graça. Esse comentarista, ele escreveu um livro assim, Mensagens sobre o Evangelho de Lucas, né, da editora Fiel. E é muito interessante o que a palavra de Deus nos ensina sobre sermos amigos, ou sobre essa comunhão entre os irmãos. Olha o versículo, né, mais famoso de comunhão que a gente tem na Bíblia. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, o qual desce das argolas de sua veste. Aquilo que reveste a vida, aquilo que nos cobre de bênção. Um outro versículo que o pastor até leu aí no início da nossa reunião, né? Em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Provérbios. Provérbios também, né? Salomão diz, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Ou seja, como para afiar uma coisa, um ferro, eu preciso de outro ferro, passo uma faca na outra, assim também o homem precisa de um amigo para que eles estejam juntos, sejam confortados, tenham essa comunhão. Então, lá em Malaquias diz, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. É a comunhão dos irmãos. Naquele momento que Malaquias está falando de muitas coisas que iriam acontecer, ele diz, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Na época em que todo mundo está sendo inimigo, na época onde as pessoas estão sendo individualistas, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Isso é que a palavra de Deus nos ensina. Aí eu fui lá para Romanos 16 e fiquei pensando em algumas coisas na vida do apóstolo Paulo, né? Ele começa a carta, o texto de Romanos 16, dizendo, recomendando a vós a irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, de mim, inclusive. Os comentaristas dizem que provavelmente Febe foi a portadora da carta aos romanos. Então, como ela era portadora da carta, ela foi até lá levando a carta e Paulo está recomendando que os irmãos lá recebam a Febe, que é lá da igreja de Cencreia, que tem sido protetora de muitos e dele, inclusive. Então, era uma amiga do coração, né? Era alguém que estava ali junto, sendo protetora do apóstolo. Uma outra questão, lá no mesmo texto, ele vai descendo e citando várias pessoas, ele diz, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Amigos de verdade, né? Arriscaram a própria cabeça pela vida do apóstolo Paulo. E aí ele falou, saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Então ele vai citando pessoas que trabalhavam na igreja, mas outras pessoas com aquela característica da amizade, do amor, amigo. Saudai a Rufo, eleito no Senhor,
e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Não tem nem o nome dela lá, mas a Paulo caracterizava essa mulher que provavelmente mais velha, né, mãe de Rufo, que estava sendo uma mãe para ele. Era alguém que ele podia confiar, alguém que ele podia estar junto, alguém que podia ter essa comunhão, essa comunhão. Então, a comunhão é muito importante na vida da igreja, na vida dos crentes. É muito bom ter amigos e ter comunhão com eles. Mas uma outra preciosidade é a de conviver com pessoas que têm uma experiência espiritual. Porque ali, provavelmente Maria tinha comunhão com Isabel, e tinha uma intimidade com Isabel, e tinha uma amizade com Isabel, e gostava de Isabel, e confiava em Isabel. Mas a questão que a Bíblia ali nos ensina é a preciosidade de conviver com pessoas que têm uma experiência espiritual. E a gente vê isso claramente. Tanto Maria como Isabel, elas conheciam profundamente quem era Deus. Maria reconheceu que aquele momento era algo vindo da parte de Deus. Quando o anjo falou com ela, ela parou, se pôs a pensar e ela reconheceu que era algo vindo da parte de Deus. E se colocou à disposição para fazer a vontade de Deus. Ela disse lá para o anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. E quando ela falou de cumprir a vontade, todas as consequências de uma pessoa estar grávida antes de casar, ela estava assumindo aquelas consequências. Ela estava disposta a cumprir a vontade do Senhor, apesar do que poderiam falar dela ou daquelas circunstâncias que ela estava vivendo. Ela não pensou duas vezes em dizer que ela estava cumprindo a vontade do Senhor. Agora, Isabel ficou possuída do Espírito Santo assim que ela ouviu a saudação de Maria. E Isabel dirigiu-se a Maria como a mãe do meu Senhor. Aí, imagina a cena. Isabel devia ter uma comunhão tão grande com Deus que a hora que Maria chegou lá de fora e falou: oi, Isabel! Bem, ela já sabia quem estava lá fora e ela já sentiu algo estranho e ela já sabia que aquela mulher era a mãe do Messias. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Vocês já pensaram na questão do extraordinário dessa história? Elas moravam longe, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Quando Maria chega na porta da casa de Isabel, Isabel lá de dentro já sabia da saudação, ouvindo a saudação de Maria, já sabia de que quem era Maria e o que ela estava carregando. Quem era Maria, ela sabia, mas que ela estava carregando o Messias no seu ventre. E o comentarista Riley afirma que a resposta de Maria é admirável, né? Ela estava disposta a enfrentar todo o risco e provação. Não fez qualquer outra pergunta, não levantou qualquer objeções, aceitou a honra que lhe foi conferida, tanto quanto os perigos e inconveniências que a acompanhavam, como eu já disse anteriormente. Agora, a linguagem de Isabel demonstra um conhecimento espiritual claro. Demonstra que Isabel, quando ela falou com Maria daquele jeito, bendita és tu entre as mulheres, que a criança que iria nascer era o Messias. E trocar experiências com companheiros de viagem, segundo Riley, é como uma parada refrescante em nossa jornada pelo caminho estreito. Trata-se da experiência mais próxima da alegria celeste que se pode desfrutar na Terra. Então, quando a gente vê que as duas mulheres, elas estavam tão próximas de Deus, tão íntimas com Deus, que uma fez bem para a outra, né? Uma só podia ter alimentado a alma. Como é importante isso. Então, conviver com pessoas que fazem bem espiritualmente é muito bom. Essas pessoas transmitem na sua face o amor de Deus. Eu achei essa figura dessa árvore estilizada em forma de coração muito linda, né?
porque é aquela coisa, quando a pessoa que te faz bem espiritualmente, você olha para ela e você enxerga o amor de Deus, né? É como se você olhasse para uma árvore e enxergasse um coração. E eu tenho uma amiga em Campinas que ela é muito doce. E ela demonstra amor, e eu quase não a vejo, mas tem histórias que marcaram a nossa convivência, né, de muita cumplicidade, muito amor e muita amizade. Um dia a gente estava indo da igreja, a gente trabalhava com eventos em Campinas, na igreja de Guanabara, e a Cíntia, a gente indo para a casa dela, porque a gente esqueceu umas coisas que a gente precisava pegar na casa dela para arrumar, e saímos correndo para ir buscar as coisas. E praticamente assim, saímos no carro e no sinal ali perto da igreja, acho que não pegamos nem bolsa, nada. Eu lembro que uma criança pediu uma ajuda. Ela olhou para a criança e falou assim: a tia não tem nada para te ajudar. Eu não tenho nada aqui. E a criança virou para ela e falou assim: nossa, tia, a senhora é tão linda. Ela não tinha nada para dar para aquela criança e a criança disse: a senhora é tão linda. Porque a forma como ela disse para a criança que ela não tinha nada para dar, transmitia o amor de Deus. Então, conviver com pessoas que fazem bem espiritualmente é muito bom. Assim, eu fico emocionada porque a Cíntia não passou por bons momentos agora, nos últimos anos da vida dela. Ela perdeu o marido, ele ficou doente, muito enfermo. Eu não pude estar lá com ela nesses momentos, mas quando você fala com ela, ela tem um sorriso e o amor de Deus estampado na sua face. Então, é muito precioso para nós conviver com pessoas que nos fazem bem espiritualmente. Uma outra preciosidade é compartilhar as bênçãos e os feitos de Deus com os nossos irmãos. No caso aqui de Maria e Isabel, tanto Maria como Isabel estavam vivenciando o sobrenatural. Isabel já estava sentindo a criança no ventre. O Espírito Santo contou, né, a Isabel que Maria seria a mãe do Messias. Maria não disse nada a esse respeito, ela só chegou lá. E Isabel já estava sentindo uma criança no seu ventre da sua velhice. Olha que experiência. Primeiro ela é velha e ela estava grávida. E a barriga dela já cresceu. E aquela criança se mexeu no ventre a hora que Maria chegou. E toda essa situação era sobrenatural. Agora, no caso de Maria, Maria creu que a criança estava no seu ventre. Assim que o anjo disse, ela creu que a criança estava no seu ventre. Não tinha ultrassom, não tinha exame, não tinha nada. Ela creu. E essa experiência da visita de Isabel confirmou tudo aquilo que estava no seu coração pelas palavras do anjo. Maria simplesmente creu. E elas estavam vivenciando o sobrenatural na vida delas. Duas amigas, irmãs em Cristo, né? No caso, irmãs no Senhor Deus, estavam vivenciando o sobrenatural na sua vida. Isso é muito interessante, porque Ana também, quando ela foi ao templo e orou e chorou, e Eli disse para ela que o Senhor ia ouvir a oração dela, ela já saiu feliz e voltou e comeu. Então, ela também creu que o Senhor ia fazer mesmo antes de concretizar. Ela mudou, né? Diz a palavra de Deus lá em Samuel que Ana mudou. O seu rosto já não era triste, o seu semblante já não era triste. Ela se alimentou e assim que ela conversou com Eli, Eli disse que a oração dela seria atendida, ela creu que a oração seria. Então, Isabel termina esse texto dizendo: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor.
A certeza de que Deus cumpre as suas promessas. Isso fortalece as amizades, né? O fato de crer. E a gente vê que quando Jesus aparece aos discípulos e Tomé não crê, Jesus diz: por que me vistes? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus precisou mostrar suas mãos para Tomé. E ele responde: só porque você me viu, você está crendo que eu estou aqui? Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Então, o fato da gente crer sem a coisa acontecer, que é o grande alvo da nossa fé. Nós temos que crer que as coisas que Deus nos fala, que as promessas que o Senhor nos faz, são verdadeiras e Ele é fiel para cumprir. Hendriksen, que é um outro comentarista, ele faz a colocação de que em toda fala de Isabel, em todo momento que Isabel estava falando de Maria, de bem-aventurada, de que onde que vem a honra de visitar a mãe do seu Senhor, né? Toda essa exclamação, a inveja nunca se fez presente. E é um ponto muito interessante. Com toda a sinceridade, ela se alegra no júbilo da sua parenta muito mais jovem que ela. Ele chega a colocar que essa fala toda de Isabel sobre Maria, na hora desse encontro, que era o cântico de amor de Isabel. Ela não tinha inveja, em nenhum momento. Ela demonstrou um amor incondicional por aquela amiga, por aquela irmã, por aquela parente. 1 Coríntios 13, 4 diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Como é importante compartilharmos as bênçãos de Deus e contar com o apoio dos amigos verdadeiros, mais chegados que um irmão. As histórias e as experiências de fé nos edificam. Né? Muitas coisas que a gente sabe, as histórias e as experiências de fé nos edificam. Então, qual a história dos santos de Deus de todas as épocas, se não o registro de homens e mulheres que obtiveram bom testemunho pela fé? Qual a história singela desde Abel, se não a narrativa de pecadores redimidos que creram e por isso foram abençoados? Então, a história do povo de Deus está recheada de experiências de fé que nos edificam. E nós temos que compartilhar essas diferenças. Como Maria e Isabel, temos que reconhecer que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Quantas de nós temos histórias lindas para contar de como Deus age sobrenaturalmente ainda hoje? A gente tem história para contar sobre doenças que as pessoas tiveram, história para contar sobre trabalho, sobre que alguém conseguiu um emprego nessa época de pandemia. Tenho passeado aí por algumas reuniões de oração e sempre tem alguém contando uma história de vitória, né? Nossa, meu filho conseguiu um emprego. Mesmo nessa época, acabou de sair da faculdade, ele conseguiu um emprego. Né? E outras histórias de alguém que conseguiu vitórias, né, na saúde, coisas que a gente não consegue. Nós temos muitas histórias para contar de como Deus age sobrenaturalmente. Então, concluindo, irmãos, o que aprendemos com essas amigas especiais, Maria e Isabel? Aprendemos a preciosidade da comunhão com os irmãos, que é muito bom a gente encontrar pessoas que a gente gosta, que a gente tem apoio, que nos é caro, né? que nos faz bem. A preciosidade de conviver com pessoas que têm uma experiência espiritual, porque isso nos enriquece, isso nos faz de nós pessoas melhores. E a preciosidade de compartilhar as bênçãos e os feitos de Deus. Como é bom você ter com quem compartilhar as bênçãos e os feitos de Deus. O encontro com Isabel proporcionou a Maria uma grande alegria, né? Uma gratidão imensa,
O reconhecimento de quem é Deus, o reconhecimento de que somos totalmente dependentes de Deus e o reconhecimento de que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, logo em seguida dessa visita, Maria, né, vem na Bíblia o Cântico de Maria, e o Magnificat, conhecido como Magnificat. Ou seja, magnifica minha alma ao Senhor. Ela estava tão feliz com tudo aquilo que aconteceu, com todas aquelas bênçãos na vida dela, com todo aquele conforto daquele encontro, daquela certeza. E ela fez aquele cântico, e no cântico fica claro que a mente da bem-aventurada Maria estava repleta da palavra, ela conhecia e seu coração transbordava daquilo que estava cheio. Então, vou passar aqui o cântico. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia vai de geração a geração sobre os que o temem. Com o seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e vazios despediu os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, lembrando-se de misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua descendência para sempre. Maria, no seu cântico, mostra que ela conhecia toda a história e reconhecia todos os feitos que Deus fez de geração em geração e as coisas da história de Deus. E eu vou terminar contando uma história que é muito comum, talvez muitos já conheçam, que é de um professor de filosofia, que ele chegou numa aula e ele colocou um pote de vidro vazio e ele foi e preencheu o pote com bolas de golfe. Aí ele perguntou para os alunos: o pote está cheio? Aí os alunos disseram: sim, o pote está cheio. Ele pegou bolas de gude, colocou dentro do vidro e perguntou, e as bolas de gude preencheram os locais que as bolas de golfe deixaram vagos. Aí os alunos falaram, ele perguntou: o vidro está cheio? Aí o vidro, os alunos falaram: sim, está cheio. Acabou disso, ele pegou um saco de areia, uma caixa de areia, e começou a despejar areia dentro do vidro. E a areia começou a preencher os espaços entre as bolas de gude e as bolas de golfe. E aí o professor perguntou: o pote está cheio? Os alunos: sim, o pote está cheio. Aí, quando todo mundo achou que não cabia mais nada dentro do pote, o professor pegou um copo de café, café coado, e despejou o café dentro do vidro, umedecendo a areia. E os alunos acharam aquilo muito interessante. Então, o professor disse para eles: sabe o que significa isso que eu fiz para vocês? É o seguinte: as bolas de golfe são aquilo que temos de prioridade na nossa vida. Deus, família, amigos queridos, né? A igreja, comunhão que temos. Ele não falou igreja é eu que estou colocando, né? Porque ele não falou isso. Mas as bolas de gude representam as outras coisas. Trabalho, a casa boa que a gente tem, o carro, o conforto, as roupas. E o que significa areia? Areia são as outras coisas, que são menos importantes ainda, né? O lazer, os prazeres, as viagens, as coisas que a gente gosta. E aí o professor falou: compreenderam isso? Se eu tivesse colocado a areia primeiro, não caberiam, não teria espaço nem para as bolas de golfe, nem para as bolas de gude. Ou seja, nós temos que ter as prioridades na nossa vida e colocar essas prioridades em primeiro lugar, e aí as outras coisas vão entrando na nossa vida para que tudo
esteja ok. Se tivesse colocado areia primeiro, não teria espaço para mais nada. Aí um aluno lá perguntou, e o café? E o café? Aí o professor respondeu, se a gente consegue estabelecer prioridades na nossa vida, sempre vamos ter tempo para tomar um café com um amigo. Então, queridas irmãs, vamos tomar um café? Vamos tomar um chá juntas? Porque nós sabemos quais são as prioridades na nossa vida e a importância de termos amigos bons, amigos que vão nos ajudar a crescer na fé, amigos que vão nos ajudar a ser melhores e que nós possamos colocar isso em prática, porque se a gente não coloca em prática é como se a gente estivesse enchendo primeiro o pote de areia e não sobra tempo nem para tomar o cafezinho com os amigos. Que Deus assim nos abençoe.